Realizada através de conceitos aprendidos na sala de aula, a pesquisa científica traz soluções para problemáticas que são importantes para a sociedade e também para a graduação. Os resultados dos estudos apresentados em congressos ou publicados em artigos auxiliam a melhorar os processos sociais. E para falar sobre a importância da pesquisa como reflexo no mestrado, está a mestranda em Ciência Jurídica, Jennifer Carina. Jennifer, obrigado pela sua participação. Eu queria que você começasse essa nossa conversa falando como a sua trajetória acadêmica contribuiu para ingressar no mestrado. Tá, primeiramente, bom dia. Fico muito feliz em estar aqui e principalmente por falar sobre algo que é tão importante, né? Sobre a educação, sobre a pesquisa e o reflexo disso propriamente dito no mestrado. Desde o primeiro período, eu já comecei a participar de grupos de estudos. O Paideia, ele foi o grande marco, assim, durante toda a minha graduação, porque o Paideia, ele me incentivou absurdamente em relação à pesquisa. Só que eu também acabei transitando por outros grupos de estudos. Inclusive, hoje eu ainda sou monitora de um grupo de estudos da graduação, que é o grupo de estudos em relação ao direito sistêmico, à justiça restaurativa. Então, foi tão importante a pesquisa para mim que, além de estar no mestrado, eu continuo vinculada a grupo de estudos na graduação. Então, falando um pouquinho assim dessa questão pesquisa, mestrado, eu sempre tive a intenção de ser professora. Na verdade, eu entrei na graduação com uma das pretensões era ser professora. E aí, nos grupos de estudos, eu fui vendo, assim, que muito mais do que ser professora, o incentivo que eu precisava, o incentivo que eu recebi em relação à pesquisa. Eu fui vendo, assim, a importância. Como você falou, a pesquisa ela vai muito mais do que no âmbito teórico, né? Então, ela reflete muito na sociedade. E durante a graduação, eu tive esse incentivo, tive todo esse aporte. E para os alunos que estão agora na graduação e têm interesse, né, em participar de grupos de estudos, enfim, o que ele deve fazer? Como que funciona? Tá, primeiro ele tem que procurar urgentemente a coordenação e verificar quais são os grupos de estudos disponíveis. Eu vou falar no direito porque é o que eu estou mais habituada. Ali nós temos, assim, uma série de grupos de estudos. Tem o GEJUS, por exemplo, que eu sou monitora. Tem o Paideia, que ele dá um suporte, assim, absurdo para quem gosta de estudar, para quem gosta de filosofia, de pesquisa. Então, aproxime-se desse convívio, desse ambiente. Então, muito mais do que você frequentar as aulas, você é acadêmico, você é acadêmica, procure grupos de estudos, procure pessoas que estão pesquisando, porque no decorrer da tua graduação e até depois mesmo, você vai perceber, assim, que a pesquisa, ela vai te abrir tantas portas que você vai se perguntar por que você não entrou nesse meio antes. Jennifer, você participou de grupos de pesquisa, como já falou, inclusive o Paideia. O que é o Paideia, até mesmo para a gente informar os alunos que estão assistindo? O Paideia ele é um grupo de filosofia, mas ele é um grupo de ensino, pesquisa e extensão. Então, muito mais do que estudar filosofia, ele vai te ensinar, ele vai te proporcionar, assim, a você adentrar na pesquisa, e ali no Paideia a gente consegue fazer tudo. A gente aprende assistindo palestras, participando de grupos de estudos, nós pesquisamos, nós desenvolvemos a pesquisa. Por exemplo, na semana passada nós ministramos uma oficina de como estudar melhor. Então, ele é um grupo de estudos muito amplo, assim, ele enquadra a pesquisa, o ensino e a extensão. É bem importante, reflete muito, assim, na questão do desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento acadêmico do aluno, é extremamente importante. Jennifer, e a ideia de fazer o mestrado, ela veio durante a graduação? Que momento da graduação veio essa vontade de cursar o mestrado? Ou já era algo que, com a vontade de ser professora, já era definido? Então, primeiramente, eu tinha essa pretensão de ser professora. Hoje, inclusive, eu não tenho mais, só que com o decorrer da graduação, em relação aos grupos de pesquisa, eu fui adquirindo cada vez mais uma vontade de pesquisar. Então, eu finalizei minha graduação agora em 2020, né? Eu colei grau em fevereiro, e aí 2 semanas depois eu estava assistindo a aula do mestrado já, então foi tudo muito rápido. Mas eu percebi, assim, que eu queria o mestrado muito mais do que para dar aula, eu queria o mestrado para desenvolver pesquisa. Porque eu entendi que a pesquisa ela é de extrema importância. E essa importância, ela ultrapassa o meio acadêmico. Por exemplo, hoje eu sou advogada, eu pesquiso todos os dias. Então, tudo que eu aprendi com o Paideia, com o GEJU, com os outros grupos de estudos, eu aplico no meu dia a dia. Então, assim, é uma importância que ultrapassa a barreira acadêmica. E aí, nesse sentido, eu decidi fazer o mestrado para dar continuidade a essa minha pesquisa, né? A esse meu desejo de pesquisar. Quando a gente fala de um resultado que ultrapassa a barreira acadêmica,
É importante ressaltar isso também, e a pandemia, por exemplo, né, trazendo informações sobre o que a gente está vivendo, foi muito importante para isso. Foi com certeza muito importante. Inclusive, assim, o Paideia, até vou citar ele novamente aqui, nós desenvolvemos muitas coisas, muitos trabalhos durante essa pandemia, porque é muita informação, é muita coisa que a gente precisa pesquisar para ver se vai dar certo, e nós fazemos isso por meio de pesquisa, né? Vamos aplicar, então, utilizar a teoria para aplicar na prática. Então, realmente, acaba casando muito bem. E, Jennifer, você pode falar um pouco sobre a sua pesquisa do mestrado? Posso. Foi bem engraçado, porque quando eu pensei assim, não, eu vou dar continuidade às minhas pesquisas no mestrado, eu queria muito estudar sobre justiça restaurativa, porque eu já fiz meu TCC nessa área, enfim, é uma área de estudo minha. Só que aí eu acabei entrando no mestrado aqui na Univale, e o meu orientador, ele é da inteligência artificial, então, assim, foi meio que uma bomba. E aí, só que hoje eu estou muito feliz e sou muito grata por esse tema. O meu tema, ele basicamente ele faz assim um contraponto entre a inteligência artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Como você bem mencionou, a pandemia, muitas informações, então a tecnologia, assim, ela avança disparadamente. Só que com esse avanço, nós temos alguns problemas, nós temos algumas preocupações, como, por exemplo, o que está sendo feito com os nossos dados? O nosso CPF, o nosso RG, enfim, os nossos dados sensíveis. E aí, o reflexo disso tem sido a promulgação de normas, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vem para tentar barrar essa utilização infinita de dados. Então, nós temos, de um lado, a inteligência artificial, que precisa da utilização desses dados, e do outro lado, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados para tentar barrar essa utilização. E aí, eu venho fazendo uma análise em relação, utilizando como ótica os direitos fundamentais. É basicamente isso a minha pesquisa. A gente falando sobre a importância para a sociedade, mas a pesquisa ela tem também uma importância para o profissional no mercado de trabalho, né? Sim, como eu mencionei anteriormente, né? Eu pesquiso todos os dias, e assim, não é só porque eu sou advogada, independentemente da área que eu vou seguir, você vai precisar pesquisar, você vai precisar fazer uma síntese de algo, e tudo isso você vai aprender no desenvolvimento de pesquisa, porque o ato de pesquisar, ele é muito mais do que eu ficar vendo, pesquisando o que vários autores falam. Não, eu preciso sintetizar isso, então a minha capacidade de síntese, a minha escrita, a minha oratória, ela vai, assim, acabar sendo um reflexo de toda essa pesquisa. Jennifer, o que você pode dar de dicas, né, e até mesmo de incentivo para quem está pensando em fazer um mestrado, para quem está ingressando no mestrado agora? Primeiro, tenham muita energia, porque assim, é cansativo, eu não vou falar que não é cansativo, só que eu acho que muito mais do que cansativo, ele é prazeroso, porque você descobre, assim, eu sempre falo, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, assim, com essa vontade de pesquisar, com essa vontade de estudar, eu preciso ter essa vontade para conseguir entrar no mestrado. Então, a dica que eu dou tenha ciência de que vai ser um momento, assim, de um trabalho bem árduo, mas que com certeza vai valer muito a pena. E, assim, sempre tentem ficar próximos de professores que incentivem a essa pesquisa, que te incentivem a estudar, porque não adianta, né? Eu acho, assim, que o nosso caminho, ele é um eterno estudo. Então, o mestrado, ele vem para corroborar com isso, para auxiliar nisso. E para quem pretende continuar na graduação, por exemplo, no mestrado, doutorado, ou até mesmo seguir uma outra área, não dá para deixar de fora a pesquisa, né? Ela é importante, ela forma um profissional. Ela forma um profissional. Como eu falei anteriormente, eu entendo, assim, que quando eu falo em pesquisa, eu estou falando em algo que ultrapassa eu pesquisar o que os autores entendem sobre determinado assunto. Então, tem a questão da capacidade de síntese, da oratória, enfim, tem muitos elementos que acabam influenciando, que acabam te ajudando quando você faz uma pesquisa. E, com certeza, o teu desenvolvimento pessoal, o teu desenvolvimento profissional, ele vai ser o reflexo de todos esses estudos, né, de toda essa pesquisa. Então, eu acredito que esteja, assim, completamente interligado. Então, é bem importante. E hoje todas as áreas passam por esse processo da globalização. Exatamente. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo e também como que a profissão está se empoderando, né, do que está acontecendo. Sim, com certeza. E você faz isso por meio de pesquisa, não adianta. Eu falo bastante do direito porque é a área que eu estou vivendo, mas, por exemplo, agora eu estou pesquisando bastante sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, que é algo além da minha área. Então, assim, olha que bacana que é isso. Por mais que eu sou advogada, por mais que eu esteja ali no âmbito jurídico, eu acabo, assim, por meio da pesquisa, invadindo outras áreas e conhecendo outros saberes, conhecendo outros mundos. Então, assim, é algo bem bacana porque sempre te abre realmente os olhos, te faz pensar fora da caixinha. Jennifer, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Essa foi mais uma edição do Escolas do Conhecimento. Até a próxima edição.